Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e essa aqui é uma videoaula onde eu vou resolver as atividades que eu deixei no vídeo anterior. Aqui são 4 exercícios, você não consegue ver tudo porque a câmera não pega, né? Mas aqui eu tenho o exercício 1, o exercício 2, tem também o exercício 3 e o exercício 4, que os alunos tiveram mais dificuldades e alguns me comunicaram por mensagem. Então agora eu vou resolver esses exercícios e se você está aí fazendo tudo organizadinho no seu caderno, você agora vai poder corrigir, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, começando a nossa aula então, lá no vídeo sobre atividades, o exercício 1 pedia para você escrever o que você entendia sobre essa simbologia matemática? Praticamente, descrever com suas palavras o que está escrito aqui. Eu não vou escrever para o vídeo não ficar longo, mas eu vou ler, eu vou falar a forma como você deveria ter escrito. É lógico que algumas pequenas variações são aceitáveis, porque não tem um único jeito de escrever isso, tá? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos o seguinte, item A, você teria que ter escrito alguma coisa próximo disso. O limite da função f de x, quando x tende a 4, é 10. Então, o limite é 10 quando x tende a 4. Ou você poderia escrever assim, ó, f de x é igual a 10 quando x se aproxima de 4. São duas maneiras distintas que você poderia escrever, tá? Nesse caso aqui você tem, ó, que o limite da função, quando x tende a 3 pela esquerda, é menos 2. Então, o limite é menos 2 quando x tende a 3 pela esquerda. Perfeito, né? O próximo aqui, ó, o limite da função f de x, quando x tende a menos 10 pela direita, é 15. Ou o limite da função f de x é 15 quando x tende a menos 10 pela direita. Perfeito? Então, se você escreveu coisas bem parecidas com isso, passa um certo aí no seu caderno que você já sabe que isso aí está certo. Vamos para o item 2. No item 2, eu deixei aqui um gráfico bem bonitinho, né? Bem tranquilo, e fiz 1, 2, 3, 4 perguntas para você determinar. Agora eu vou fazer uso da minha régua para a gente entender. A primeira pergunta era, qual o limite da função quando x se aproxima muito do menos 3, está aqui ó, o carinha, menos 3, pela esquerda. O que você faz? Você vai se aproximando do menos 3, ó, vai se aproximando. Quando você chegar muito perto do menos 3, você procura o gráfico. O gráfico está lá em cima, ó. Aí você bate lá no gráfico. Achou o gráfico? Aí você reflete esse ponto no eixo y. Deu que valor? 2. Então, limite da função f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda é 2. Vamos para o próximo. Limite da função f de x quando x tende a menos 3 pela direita. Vou fazer de outra cor. Eu estou me aproximando... Caiu aqui. Eu estou me aproximando do menos 3 pela direita. Quando eu chegar muito perto, eu vou subir, 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 subir. Achei aqui o gráfico. Achou o gráfico? Reflete no eixo y e está lá, 2. Perfeito. Veja que o limite da função, quando você se aproxima de 3 pela esquerda e quando você se aproxima de 3 pela direita, nos dois casos são iguais a 2. Ou seja, o limite dessa função, quando x se aproxima do menos 3, não importa por que lado, sempre vai dar 2. Então aqui, ó, o limite da função f de x, quando x tende a 3, não importa o lado, é 2. Lembrando que esse limite só existe se os limites laterais forem iguais. Perfeito? Vamos para o próximo. Limite da função f de x quando x tende a 4 pela esquerda. Ou seja, você está se aproximando do número 4 aqui pela esquerda. Ó. Pela esquerda você vai se aproximando. Quando você chegou muito perto do 4, aí você procura o gráfico. Procura, 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 procura. E você vai perceber que o ponto de encontro
vai ser muito, muito, muito alto. Nesse caso, então, você vai colocar que o limite ele não existe e é simbolizado por mais infinito, tá? Não quer dizer que a função é limitada pelo infinito, quer dizer que a função... Pessoal, eu parei um pouquinho de gravar porque eu percebi que talvez a câmera não estivesse pegando, tá? Isso não quer dizer que a função é limitada pelo infinito. Isso quer dizer que a função não tem limite e ela está indo para o infinito positivo. Beleza? Vamos continuar então. Deixa eu virar a câmera agora. Pessoal, dando continuidade então, agora nós temos o item 3, o exercício 3, com os itens A, B, C, ABC. E aqui tem o gráfico que nós vamos resolver, tá? Então, ó, qual é o limite da função f de x quando x se aproxima do zero pela esquerda? Veja que se você estiver se aproximando do zero do eixo x, ó, aqui é o zero do eixo x. Aí você vem se aproximando pela esquerda. Quando você chegar muito perto do zero, você para, procura o gráfico, aí você encontra o gráfico aqui em cima. Se você encontrou o gráfico aqui em cima, qual é o limite da função quando você se aproxima do zero pela esquerda? O limite deu 1. Perfeito, né? Vamos fazer agora o contrário. Ó. Eu quero saber qual o limite dessa função quando eu estou me aproximando do zero pela direita. Se eu estou me aproximando do zero pela direita, estou vindo por aqui, estou vindo por aqui, estou vindo... Aí parei aqui, ó, bem pertinho do zero. Veja que o gráfico não está para cima. Então, agora você tem que procurar o gráfico. E o gráfico está lá para baixo. Ó. Então, nesse caso, o limite é menos 1. Veja que os limites laterais são diferentes. Quando você se aproxima do zero pela esquerda, dá 1 positivo. Quando você se aproxima do zero pela direita, dá 1 negativo. Isso quer dizer que não existe um limite. Essa função não é limitada quando você se aproxima do zero, porque os limites laterais são diferentes. Aí você vem aqui e escreve, não existe. Ou coloca esse símbolo matemático lindinho aí. Perfeito? Pessoal, agora nós vamos fazer o exercício 4. Perfeito? O exercício 4, as pessoas tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas com calma eu resolvo aqui para você. Acompanhe aqui, ó. Eu quero saber qual é o limite dessa função 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a menos 1 pela esquerda, correto? O x está tendendo a menos 1 pela esquerda. Antes de resolver aquilo ali, eu vou fazer aqui, ó, um eixo x, certo? O eixo x está aqui, bonitinho. Aí eu vou colocar o número 0 aqui, ó, faz de conta que aqui é o 0. Se eu for para o lado direito, vai ter o 1, 2, 3 e assim vai. Vamos para o lado esquerdo, então aqui vai ser menos 1, menos 2, fazendo bem feinho aqui, bem simplesinho. Menos 3 e assim vai. A minha pergunta é, qual o limite dessa função quando x se aproxima do menos 1 pela esquerda? Observe que se o x está se aproximando do menos 1 pela esquerda, então o x está vindo por aqui, ó. O x está vindo por aqui, vem o x, de repente o x chegou bem perto. Só que o que você tem que entender é o seguinte, que se o x está aqui se aproximando do menos 1, e ele não é exatamente o menos 1, ele está se aproximando, então a gente poderia imaginar, ó, você pode imaginar que o x aqui é alguma coisa do tipo assim, ó, vamos lá, ó, menos 1, menos 1,5, menos 2, então o x ali muito pertinho poderia ser menos 1, alguma coisa assim, não poderia? Existe esse número, ó, menos 1, alguma coisinha. Vamos supor que seja esse, só para raciocínio. Então, faz de conta que você pegou esse aqui, ó, que é um cara muito perto do menos 1, pela esquerda. Agora, você joga lá na fórmula. Menos 1,0000001. Aqui, no lugar do x. Quando você fizer esse número aqui elevado ao quadrado, aí você vai ter menos vezes menos, mais, certo? E 1,0000001 elevado ao quadrado, esse número aqui, ó, elevado ao quadrado, veja, 1 elevado ao quadrado
1. 2 elevado ao quadrado, 4. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quanto maior é um número, maior fica a resposta quando você eleva o quadrado. Se você pensar aqui, menos vezes menos, mais. Então, fazer esse número elevado ao quadrado, ele ficou positivo. Se você colocar ele aqui bonitinho e fizer 1,00001 ao quadrado, ele vai ficar maior do que o 1. Vai ficar maior. Então, quer dizer que o carinha daqui é positivo e maior do que 1. Só que ele não é um maior assim gigantesco, ele é maior lá nos detalhezinhos, Então, o que você tem que pensar? Que 1,000000001 ao quadrado, mesmo que ele seja negativo, vai virar positivo, é um pouquinho maior do que isso. Esse é positivo, por causa do quadrado, esse é negativo. Quando você fizer essa conta, vai sobrar um número pequeno, positivo, certo? Vai sobrar um número muito pequeno e positivo. Como o de cima também é positivo, você tem que mais dividido por mais dá mais. Ou seja, você já sabe que a resposta é positiva, mais. Agora, igual eu falei no vídeo anterior, o número 1 dividido por alguém muito pequeno, isso dá um resultado muito grande, ou seja, infinito. Então, o limite dessa função, quando x tende a menos 1 pela esquerda, é mais infinito. Perfeito? Terminamos essa aqui. Agora, só dá uma olhada. E se ele tendesse ao menos 1 pela direita? Veja, ficaria aqui, Aqui ele é menor aqui, menor em módulo, né? Menor em módulo, né? Ele seria um número maior, mas em módulo é menor aqui. Aqui seria do tipo menos 0,99999. Aí, nesse caso, se você se aproximasse pela direita, você ia colocar aqui. Isso aqui ia ficar positivo, mas ia ser menor que menos 1. Aí ia sobrar um número pequeno negativo. E isso aqui iria para o menos infinito. Perfeito? Não sei se ficou muito claro a explicação desse, mas nós vamos fazer mais exercícios sobre isso aí. Tudo bem? Pessoal, então veja, nós estamos fazendo praticamente todo o conteúdo de limite, com exercícios, bem calmo, negócio bem tranquilo. Na próxima aula eu vou continuar resolvendo exercícios desse tipo para vocês, e depois nós vamos abordar outras definições. Eu acho que vai ser um curso bem tranquilo e você vai estar aí super bem, mas não pode perder as aulas, tem que acompanhar todas. Um abraço, bons estudos, até mais. E se possível, deixa um joinha aí. Beijos, tchau.